Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos corrigir as atividades realizadas aí no dia 17, relacionada ao conteúdo aí de troca de calor, calor sensível e calor latente. Então hoje nós vamos resolver essas atividades, vamos corrigi-las, né? Vocês resolveu aí no momento de EO e para sanar as dúvidas. Só para fazer uma retomada rápida, então nós estudamos as duas definições, né? Calor sensível e calor latente. Nós vimos que o calor sensível é aquele que ele está relacionado com uma variação de temperatura, que nós podemos calcular essa quantidade de calor recebido ou cedido através da equação fundamental da calorimetria, que diz que quantidade de calor representada pela letra Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Nós vimos também que o calor latente ele está relacionado a uma mudança de estado físico. Então, agora ele está relacionado à mudança de estado e não mais à variação de temperatura. Nós vimos que a quantidade de calor recebido ou cedido pode ser calculada igual a massa vezes o calor latente. Lembrando que calor latente é uma constante que está relacionado ao material, à substância em questão. Assim como o calor específico, também é uma constante que está relacionado à substância em questão. Vamos lá, questão 1. A questão 1 diz o seguinte: determine a quantidade de calor em quilocaloria necessária para um bloco de gelo com 5 kg de massa inicialmente a menos 3 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Aí ele deu os dados, né? O valor do calor específico, que é de 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 caloria por grama. Pessoal, então aqui nós temos, né, a curva de aquecimento da água. Então vamos analisar a seguinte situação. Observe que abaixo de 0 graus, a água está no seu estado sólido. Então, vamos em uma situação aqui que ela está recebendo calor. Então, nós temos a água, como citado no enunciado, a menos 3 graus Celsius. Então, à medida que ela recebe calor, ela vai variando a sua temperatura até que chegue a 0 graus Celsius. Nesse intervalo aqui, nós chamamos essa quantidade de calor aqui recebida de calor sensível. Observe que quando ela chega a 0 graus, que é o ponto de fusão, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Então, é essa parte aqui em verde. Nesse intervalo aqui, como mostra o gráfico, a temperatura ela se mantém constante, ou seja, não há uma variação de temperatura. Nesse intervalo aqui verde, nós temos aqui o calor latente, aquele relacionado à mudança de estado físico. Então, aí ela passa, né, ocorre a fusão do sólido para o líquido, e aí ela continua recebendo calor e volta a variar a sua temperatura. Então, no intervalo de 0 a 100 graus, ela vai variar a sua temperatura. E mais uma vez aqui nós temos o calor sensível, porque variou a temperatura. E quando chega a 100 graus Celsius, mais uma vez a temperatura ela se mantém constante e nós temos novamente uma mudança de estado físico e um calor
latente relacionado a essa mudança de estado físico. Então, nós temos aqui no ponto de ebulição a água ela passando de líquido para o estado gasoso. E nesse caso aqui, para uma água destilada. Então, eu passei esse gráfico aqui realmente só para vocês interpretarem uma curva de aquecimento do calor. Como nós vimos anteriormente, nessa primeira etapa aí, que está relacionada a uma elevação de temperatura, que nós temos essa massa que ela está a menos 3 graus Celsius e vai elevar a sua temperatura a 0 graus Celsius. Então, nós temos um calor sensível associado e nós vamos utilizar a equação fundamental da calorimetria, que diz que quantidade de calor representada pela letra Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Lembrando que variação da temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, nós temos aqui que quantidade de calor, substituindo os valores, 5 quilogramas, nós precisamos escrever em gramas. Ok? Então, vai dar 5.000 gramas. Calor específico é de 0,5. Como eu disse, é um valor que está relacionado, é uma constante, né, relacionada à substância. No caso do gelo, ele falou, o enunciado nos deu que é de meio, vezes a variação. Então, final, nós estamos aí observando o intervalo de menos 3 a 0 graus Celsius, então o final vai ser 0 menos 3. Menos com menos, mais. Então, vai ficar 0 mais 3. Vai ficar 5.000 vezes 0,5, 2.500, vezes 3, 7.500 calorias. Se nós não tivéssemos transformados para gramas, deixado em quilogramas, aqui nós teríamos quilocaloria, que é o que o enunciado já pede. Mas eu vou transformar em grama e depois eu explico no final como faz para transformar para quilocalorias, ok? Então, aqui, vamos aí para a segunda etapa. Então, nós temos aí, né, o aquecimento, ele ocorreu aí, a substância, ela recebeu calor e ela variou a sua temperatura de menos 3 graus Celsius para 0 graus Celsius. Quando chega a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, então a temperatura ela se mantém constante. A substância ela continua recebendo calor, porém não varia a temperatura. Então, nesse intervalo de tempo aí nós temos o calor relacionado a calor latente. Então, a quantidade de calor vai ser a massa, que é de 5.000 gramas, né, vezes 80, que é o valor de L, que é o calor latente. Então, isso vai nos dar um valor aí de 5 vezes 8, 40. Vamos acrescentar aqui 4 zeros. 400.000 calorias ou 400 quilocalorias, se nós não transformássemos essa massa aqui que está em gramas, deixasse ela em quilogramas, ok? E agora, então, agora nós tivemos uma mudança de estado físico, né, que foi do sólido para o líquido. Eu peguei essa massa aí de 5 quilogramas e transformei, eu tinha 5 quilogramas de gelo e agora eu tenho 5 quilogramas de água. Agora nós vamos à terceira etapa, que agora é aquecer. Essa água ela vai continuar recebendo calor de modo que ela varie a sua temperatura aí para 5 graus Celsius. Então, nós vamos pegar e substituir os valores, mais uma vez, a massa 5.000 gramas, o
calor específico da água vale 1, variação da temperatura vai ser a final, que é 5 graus Celsius, menos a inicial, que é 0 graus. Então, vamos multiplicar aí 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25. Então, nós temos aí um valor de 25.000 calorias ou 25 quilocalorias. A quantidade de calor total necessária para variar 5 kg de água de menos 3 graus Celsius a 5 graus Celsius vai ser a soma dessas três etapas. Então, nós temos aí que o calor total vai ser o quê? A primeira parte, né, que foi 7.500 mais 400.000 mais 2.000, 25.000. Tá faltando um zero aí, certo? 25.000 vai dar um valor aí de 432,5 quilocalorias. Pessoal, sempre que tiver em calorias e quiser transformar para quilocalorias, é só dividir por 1.000. Beleza, pessoal, vamos para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte: em um recipiente termicamente isolado, 200 gramas de água recebem calor de uma fonte térmica e elevam a sua temperatura de 10 graus Celsius para 90 graus Celsius. Sabendo que a massa de água ficou exposta à fonte por 3,5 minutos, determine a potência aproximada fornecida pela fonte em calorias por segundo. Então, dados, né, o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Pessoal, observe o seguinte. Ele está falando, né, que em um recipiente, né, termicamente isolado. O que significa termicamente isolado? Aquele que não permite a troca de calor com o ambiente. A água está recebendo calor, ou seja, ela vai variar a sua temperatura, aumentando, né, de 10 para 90 graus Celsius. E ele te dá o valor da massa, ele te dá o valor da variação e ele te dá o valor do calor específico. E também diz que essa massa ela ficou exposta por 3 minutos e meio. E aí ele quer saber a potência aproximada. Para a gente calcular a potência aproximada, primeiro nós precisamos calcular a quantidade de calor. A quantidade de calor é igual a equaçãozinha do Ki-macete, né? É igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura. Substituindo os valores aqui, a massa é 200, calor específico 1 e a variação da temperatura final menos inicial. Então, vai ficar 90 menos 10, que dá 80. Então, vai ficar 2 vezes 8, 16. Então, vai dar um valor aí de 16.000 calorias. Então, a potência, agora, nós sabemos que a potência é o quê? É a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Então, esses 3 minutos e meio, nós vamos transformar eles em segundos, sabendo que 1 minuto tem 60 segundos. Então, nós temos aí um valor, né, de 3 minutos e meio, nós temos 210 segundos. Então, nós vamos pegar a quantidade de calor, que foi de 16.000, e dividir por 110. Então, 16.000 dividido por 110, nós temos um valor aí de 76,2 calorias por segundo.
Questão 3. Determine o calor específico em calorias por grama vezes graus Celsius de uma substância com a massa de 1 kg que, ao receber 5.000 calorias de calor de uma fonte térmica, teve a sua temperatura elevada em 20 graus. Então, observe que agora ele deu a variação da temperatura, que foi de 20 graus, ele falou que ela foi elevada, então 20 graus Celsius. Ele deu o valor da massa, que é de 1 kg, e ele deu o valor de Q, que é a caloria. Ele quer saber o valor do calor específico. Então, nós temos que a equação da calorimetria, ela relaciona essas grandezas aí que ele nos forneceu. Então, agora nós iremos pegar o valor do calor específico, esse C, e isolar ele. Como que eu faço para isolar? A massa e a variação da temperatura está multiplicando. Se está multiplicando, quando passa por outro lado, passa dividindo. Então, calor específico vai ficar igual quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, observe aqui, né, que eu substituo os valores, 5.000 calorias, que é igual a 1.000, que é a massa, 1.000 gramas, vezes calor específico vezes 20. Como eu disse, esse 1.000 e esse 20 estão multiplicando, passa por outro lado dividindo. Então, nós temos aí 1.000 vezes 20 vai dar 20.000, então vai ficar 5.000 dividido por 20.000. Isso vai dar 1/4. Então, nós temos aqui que a quantidade, o calor específico é igual a 1/4, ou 0,25 caloria por grama vezes graus Celsius. Pessoal, então só fazendo uma retomada rápida aqui do que é calor sensível e calor latente, aqui eu trouxe uma ilustração para vocês. Então nós temos aqui, né, o gelo a menos 20 graus Celsius, então observe que quando ocorre uma variação de temperatura, ele está recebendo calor, a temperatura está variando e nós temos um calor sensível até que chega os 0 graus Celsius. Lembrando, calor sensível, qual é a equação que eu vou utilizar? Q, quantidade de calor, que representa a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. Quando ele chega a 0 graus Celsius, a temperatura ela para de variar, então ele continua a receber calor. Então ocorre uma mudança de estado aqui, ó, do gelo, ele passa para água, ou seja, da forma do estado sólido para o estado líquido. Então nós temos aí um calor latente. Então, nós temos aqui que calor latente é a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, que é um L. Novamente, ele continua a receber calor e a temperatura continua a variar, calor sensível, até chegar aos 100 graus Celsius. Ok? E aí, novamente, nós temos aí o calor latente, que é a mudança de fase e assim por diante. Pessoal, questionamentos que eu recebi durante esse conteúdo aí. Primeiro, vocês viram que nós precisamos fazer a soma, né? Calcular a quantidade de calor necessária em cada etapa e calcular. Uma das questões que me fizeram, uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: eu não posso calcular o calor sensível do gelo aqui de menos 20 graus a 0 graus junto
com esse calor de 0 graus a 100 graus, por exemplo, eu não posso calcular o calor sensível todo de uma vez? Não, não pode. Por quê? O calor específico, ele muda. O calor específico do gelo é um, o calor específico da água é outro. Então, não pode. Outra, questionaram a respeito da variação da temperatura. Não se esqueça, a variação da temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. Cuidado com o jogo de sinal aí. Questionaram também a respeito do calor específico. Como eu já disse anteriormente, o calor específico ele é um valor constante, ok? Que está relacionado à substância. Então, nós vimos até várias tabelas que ilustram esse valor do calor específico. Tranquilo? Não se esqueçam, potência nesse caso aqui vai ser a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Então foi isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar aí no grupo, estou à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Esse é o conteúdo que vai cair aí no bloco de vocês. Não esqueçam de responder a chamada no grupo. Vocês devem assistir a aula durante o mesmo horário da aula presencial. Também não esqueça de comentar no vídeo que você assistiu. E não se esqueça que a gente tem como monitorar se você está apenas abrindo o vídeo ou se você assistiu ele todo. Então, fique atentos a isso. Tchau, espero que você esteja bem.